Olá, bom dia. Meu nome é César. Para quem ainda não me conhece, eu estou fazendo esse vídeo que tem o título de O Deus Judaico-Cristão. Esse vídeo que eu estou fazendo é para compartilhar com você o meu pensamento e o que eu acho e o que eu acredito sobre Deus. Esse vídeo não é para te convencer de alguma coisa e nem quero provar que eu estou certo, porque eu não sou o dono da verdade. Mas é só uma maneira que eu achei de compartilhar com você o meu pensamento e o que eu entendo sobre Deus. Então vou passar para você o que eu acredito, o que eu penso. Aí você tome suas próprias conclusões. Porque todos nós temos o direito de questionar, de perguntar, de procurar conhecer, de procurar saber. Então, vamos usar esse nosso direito. O direito e a liberdade de expressão. Bom, então para começar, quero começar a falar um pouco sobre Deus. Como Deus é conhecido no judaísmo. A concepção de Deus no judaísmo, ela é monoteísta. O Deus de Israel era conhecido por dois nomes principais na Bíblia. Um deles é provido de 4 consoantes, YHWH, conhecido como tetagrama sagrado. E este nome é às vezes localizado teoricamente pelos estudiosos como Yahvé ou Javé, ou Jeová, ou Jeová, né? O mais comum e por razões de tabu é substituído o Deus Adonai pelo termo Senhor. Na liturgia, o outro nome comumente usado na Bíblia, Elohim, pode ser relacionado ao termo genérico semítico do noroeste para Deus, El, ainda que a forma plural de El, como Elim, e o diminutivo Elilim são encontrados na Bíblia. O cristianismo crê no mesmo Deus do judaísmo, mas acredita que esse Deus tem um filho chamado Jesus e acredita que Jesus também é um Deus. Bom, então vamos falar um pouco sobre Jeová, Deus do judaísmo e Deus do cristianismo. A minha intenção é levar você um pouco para um passado mais distante e um passado antes de qualquer criação de Deus, para que nós possamos tentar entender a origem mitológica desse Deus. Por que eu disse origem mitológica? Bom, é porque a verdadeira origem do Deus Jeová aconteceu com Abraão, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que era um povo sumério, ou seja, os antigos babilônicos. Aí nesse momento os hebreus adotaram o Deus Jeová para ser o seu Deus. Isso historicamente. Por isso é que Abraão trouxe a adoração a esse Deus. E depois é que foi criado toda uma história de que Deus sempre existiu, de que Deus criou a terra, o céu e todas as coisas que existem. Foi a partir deste momento. Mas falando na origem mítica, essa é a origem que nos conta como que Deus surgiu, como que Deus criou miticamente.
Então vamos falar sobre isso. Vamos voltar então a um passado mais distante. Tanto os judeus como os cristãos acreditam que Deus sempre existiu antes de qualquer coisa criada. E acredita que Deus nunca teve um início de vida. Acredita-se que Deus sempre existiu e que ele nunca foi criado. Mas veja bem, pensa comigo, se Deus nunca teve um início, se ele nunca teve um começo, é lógico que isso seria improvável, impossível um ser pessoal que tem todo o poder e infinita sabedoria sempre existir e nunca ter tido um início de vida. Pela lógica e pela razão, só existe uma coisa que nunca teve o início e que existe, mas e que nunca vai ter um fim. E essa coisa não se chama Deus, se chama nada. Quando você diz que Deus nunca teve um início de vida, você está querendo dizer então que Deus é o nada. Ou você vai dizer que Deus existe antes do nada. É impossível e improvável alguém existir antes do próprio nada. Isso não faz sentido, não tem lógica e nem razão. Então vamos continuar. Antes de Deus criar sua primeira criação, se nós acreditarmos que Deus nunca teve um início, então algo que nunca teve o início, antes de criar alguma coisa, Deus viveu incontáveis, incalculáveis ou até mesmo inimagináveis eternidades, sozinho, em um vazio e em um nada absoluto. Só Ele, sem interagir com alguém, sem conversar com alguém. Mais uma coisa, Deus, além de viver incontáveis eternidades sozinho, ele também vivia numa escuridão total. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse assim: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, essa parte, e viu Deus que a luz era boa, nos mostra que Deus, ele não sabia que a luz era boa. Ele não tinha noção do que era a luz. Ele não sabia o que era a luz. E não sabia que a luz era boa. Se a luz era boa, poderia também ser ruim. Então, Deus, além de viver muito tempo sozinho, ele também vivia na escuridão e nas trevas total, ou seja, sozinho no infinito, no nada absoluto e nas trevas ou na escuridão. Isso se você crer que a Bíblia é inerrante e que ela é inspirada. E como Deus sabia que ele era todo poderoso, se ele nem sabia se a luz era boa ou não? Essa história, ela não tem sentido, não tem lógica e não tem uma incoerência. Quem disse para Deus que ele era Deus? Ou que ele era todo poderoso, que ele tinha todo o conhecimento, que ele era único? Como Deus desenvolveu uma aparência física? Na verdade, uma aparência humana, né? Será que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança? Ou será que foi nós, a humanidade, o homem, que criou Deus, a nossa imagem? Será que Deus sempre existiu sem um início de vida? Ou será que nós é que criamos Deus, como tantos outros que foram criados pela humanidade? Bom, gente, então é o seguinte. Aí está a prova
de que não tem como um Deus nunca ter tido um início, ou um Deus ou qualquer outro ser sempre ter existido, nunca ter tido um início de vida. Tudo tem que ter tido um início. E quando a Bíblia fala que Deus nunca teve um início, por que que ela fala? Porque é mais fácil você engolir a história de que Deus nunca teve um início, que ele sempre existiu, do que se você engolir que o nada criou Deus. Porque se você dizer, o nada criou Deus, Deus foi criado pelo nada. Mas se nós não acreditamos que o nada pode criar seres inferiores como nós, se isso é impossível para o nada, muito mais ainda é impossível para o nada criar um ser todo-poderoso a nível de um Deus. Isso foge de todas as leis da física, de todas de toda a lei do nada. É impossível o nada criar algo tão poderoso como um Deus. E também é impossível que um Deus sempre tenha existido, nunca tenha tido um começo de vida. Então, esse é o meu pensamento, é a minha maneira de pensar, no que eu acredito. E então eu quis compartilhar com você. Quero parar por aqui para não ficar cansativo. Farei mais vídeos futuramente. Espero que você tenha tido paciência e tenha gostado. E fico feliz por ter feito esse vídeo. Espero ter sido um vídeo assim fácil de entender. E te agradeço por você ter tido a paciência de assistir. Muito obrigado. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.